Boa noite, amados em Cristo, né? Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez aqui, partilhando aquilo que eu acredito que é de Deus. E hoje o tema desta pregação é do telhado ao meio da Assembleia, para nos aprofundar no caminho do Senhor. Eu comecei a fazer pregações lá pela pandemia no Facebook, tenho aprendido muito e hoje continuo aqui. E eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu colocava, aquela passagem que está lá em Mateus 10, versículo 26, diz assim: não tem mais, pois porque não há nada escondido que não venha à luz. Não há nada escondido que não venha à luz. Nada de secreto que não venha a saber. O que eu vos digo na escuridão, dizes às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai aos telhados. Então eu comecei lá em 2020, no meio da pandemia, a pregar no Facebook, nessa moção, o que era pregando aos telhados. E nesse tempo, caminhando de lá para cá, o Senhor, no tema dessa pregação, diz que tá bom de pregar no telhado. Ele quer que nós pregamos no meio da Assembleia, para que nós possamos nos aprofundar no caminho do Senhor. E irmãos, eu quero usar esta música aqui no começo da pregação, porque a palavra que eu vou usar aqui é Lucas 5, capítulo 17, a cura de um paralítico, que inclusive foi a liturgia da sexta-feira passada, a leitura do Evangelho. Então, essa passagem vai dizer que os homens que levaram o paralítico introduziram ele pelo telhado, por meio da Assembleia, para ele ser curado. O que o Senhor tem me dito nesses tempos? Nós vivemos um tempo de dificuldade no nosso mundo. Eu vou falar algumas coisas aqui que foram que nasceram dessa pregação. Nós sabemos da realidade do mundo, não está fácil. E o Senhor prometeu que não seria fácil. Mas Ele sempre arruma um meio para salvar os seus escolhidos. E bonito eu estudando esse dia na igreja, a história da igreja, sempre levanta pessoas para que o povo seja reerguido, para que um novo tempo de refrigério seja feito para o seu povo. Porque Ele mesmo diz: se não viesse o refrigério, nem os escolhidos suportariam as situações. É por isso que, estudando a história da igreja, sempre Deus interviu na história, trazendo homens e mulheres com grande graça do apostolado, para que o seu povo fosse salvo naquele momento. E é isso que eu creio. Acho que pior nós não devemos ficar. Nós devemos ter esperança de dias melhores. Então, olha o que diz essa música. Existe um caminho, existe direção para quem espera no Senhor. Existe uma saída, existe esperança para quem confia no Senhor. Existe um caminho, existe direção para quem espera no Senhor. Olha o tema da pregação: do telhado ao meio da Assembleia, para nos aprofundar no caminho do Senhor. Irmão, existem caminhos que Deus nos dá para nos salvar, para nos erguer nos tempos difíceis. Existe meio que Deus se utiliza, e nós temos que estar com o ouvido aberto para nós ter direcionamento. Nós vivemos num mundo de dificuldade imensa. Eu vou já relatar algumas aqui, que foi o que nasceu essa pregação. Então existe caminho, e sabe qual é o caminho? É Jesus. Só que esse Jesus, quando ele veio para a humanidade, que entrou no seio de Maria, ele fez um caminho. Esse caminho se chama igreja. A igreja é o caminho do Senhor, o qual ele é a cabeça e nós somos seus membros. Então, dentro dessa igreja, que é a pregação, no meio da Assembleia, porque é dela que nós somos curados, é dela que jorra aquilo que nós podemos ser salvos. Não dá mais para ficar pela biqueira da igreja, nem pelo telhado. O Senhor nos chama para o meio da Assembleia, porque é lá onde é gerido toda a graça de Deus.
E é de lá onde emana toda a graça de Deus para a humanidade, para mim e para a sua vida. E é isso que Deus quer fazer na nossa humanidade, porque Deus tem vivido pelas biqueiras da igreja, Deus tem vivido pelos telhados, e Ele quer ir para o meio da Assembleia. E eu vou lhe mostrar nessa pregação como Ele quer ir para o meio da Assembleia. Existe um caminho, existe direção para quem confia no Senhor. Existe uma saída, existe esperança para quem espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor não são confundidos, não são confundidos. Aqueles que buscam o Senhor não são confundidos, não são confundidos. Eu vou mergulhar no rio de Deus, eu vou confiar naquilo que Ele prometeu, pois a minha cura está no Senhor. Ele restaura e transforma minha vida. Por amor, eu vou mergulhar no rio de Deus. Eu vou confiar naquilo que Ele prometeu, pois a minha cura está no Senhor. Ele restaura e transforma minha vida. Por amor. Irmãos, nesta pregação hoje, Deus vai mostrar para você que é preciso esperar no Senhor. E por que muitas curas, muitos milagres, muita libertação não tem vindo sobre a sua vida? Existe caminho, existe direção para quem espera no Senhor. Nós sabemos que esperar no Senhor às vezes dói, mas é melhor esperar no Senhor do que desistir dos seus caminhos. Irmão, eu quero falar para você que vai ver essa pregação que talvez desistiu do sonho de Deus na sua vida. Ele quer ressuscitar o sonho dele na sua vida. Quantas pessoas se desiludiram com Deus por causa da igreja? Essa igreja que eu vou demonstrar hoje, que é uma igreja que ela precisa entender as coisas. Ela precisa levar Jesus para o centro, porque em muitos lugares Jesus não é o centro. E quantas pessoas têm saído magoadas dessa igreja? O caminho é a igreja. É dela que emana a graça de Deus. Tem pessoas aí que dizem que Deus que a igreja não salva, não sei por que constrói a igreja. Cristo é a igreja. Essa igreja é templo. Existe um mistério ali dentro daquela igreja templo. Uma mística. Que só quem conhece ele sabe. Então existe um caminho para quem espera no Senhor. E muitas pessoas deixaram de esperar no Senhor por causa disso que eu vou aplicar hoje aqui. Hoje existem muitos problemas no mundo. O satanismo está crescendo muito. Você vai ver aqui que eu vou falar. Quem assistiu aquelas 3 aulas do Bernardo Kister, né? Que o tema lá é Invencíveis na Fé. Quando ele disse que ia ter aquele curso, eu quis assistir, porque ele fala invencível, tem uma fé firme e reduz a pó os ataques do mundo pós-moderno. E eu assisti, né? E dali Deus fez nascer essa pregação. Então, quando eu vi aquelas aulas do Bernardo, tenho acompanhado eles também, nós vimos a realidade hoje. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O satanismo crescendo, está virando religião. Mais de 700 mil pessoas já adeptas àquela religião. E já estão começando a quebrar a imagem da igreja católica, porque lá tem o São Miguel, que está na cabeça do demônio. Então, se o demônio virou religião, eles estão protestando para tirar aquela imagem. Então, está acontecendo essa aberração no mundo. Corrupções, abortos, crescimento do crime, que nós chamamos de facções, os irmãos que perderam a consciência e estão sendo usados por outras coisas. São nossos irmãos. Se não fosse a graça de Deus, talvez eu estaria no meio deles. São meus irmãos, mas que optaram por outro meio.
Mas talvez porque não tiveram a oportunidade que eu tive. E você que vive no caminho ruim mesmo hoje, você sabe. Talvez você não tenha força para sair disso aí. Mas eu quero pedir que Deus, o Deus da esperança vá sobre sua vida, porque você precisa esperar as promessas de Deus. O nosso mundo precisa respirar a esperança em Deus. Então, amados, vamos, como eu digo, como nasceu essa pregação. Eu estava assistindo a aula do Bernardo, e o Bernardo estava falando dos problemas que acontecem no mundo hoje, o satanismo crescendo nos Estados Unidos, o cientificismo, que as pessoas só querem saber das coisas científicas, o materialismo, as pessoas só querem saber do material. Ele até falava, né, que as pessoas hoje só querem saber do físico, academia e tudo. As pregações do Leite também falam disso, né? Eu fiz até a pregação um dia desse, né? Por que as pessoas não estão querendo mais vir para Cristo? E aí Deus me deu essa emoção. Vou falar do Apolo e de Paulo. Quando eu assistia esta aula do Bernardo, e eu vi o jeito dele trabalhando, né, para que nós tenhamos uma fé invencível, e lá ele fala, né, o cientificismo, o materialismo, o recuo da fé cristã, o pluralismo religioso, as várias religiões que existem hoje em dia e que todas salvam. 98% da igreja católica são feitos por leigos. 2% são de pessoas ordenadas. Ele dizia que a metade desses 2% das pessoas ordenadas, muitos já cederam ao mal. E nós estamos vendo as denúncias que há aí. Essa tal da teologia da libertação, que eu fiz uma pregação sobre isso, né? Várias situações na igreja. Então, desse tema nasceu essa pregação. E aí, esta pregação é do telhado ao meio da assembleia, para nos aprofundar no caminho do Senhor. Nós precisamos entendermos uma coisa. Agora eu quero começar a dar uma coisa do Apolo. Quando eu assisti essa aula do Bernardo, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre li a história de Apolo, de Paulo, e onde é que narra Apolo? Apolo fala lá em Coríntios, quando Paulo até reclama, né? Um diz eu sou de Apolo, diz Paulo, ele fala, quem é Paulo? Que é Apolo? Apenas servo de Deus. Um rega, outro planta, mas quem colhe é Deus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai falar da história de Apolo. E aí eu quero pedir perdão para você. Eu quero voltar um pouco a passagem aqui. Esta pregação era para mim fazer sexta-feira. Eu já estou fazendo porque eu já estava sendo negligente com o Senhor. Vai acontecendo muitas coisas na vida da gente. E quem trabalha com isso sabe que na hora que está na mente da gente, a gente está ali fresquinho. E fui deixando. E é uma pregação muito importante para o itinerário de coisas que Deus tem me dito ultimamente. E aí, eu quero começar primeiro com a palavra desta pregação, que é do telhado. E aí, você quiser pegar sua palavra, pega o ventilador, bota ali, por favor. É em Lucas capítulo 5, versículo 17. E fala assim: a cura de um paralítico. Um dia estava ensinando ao derredor, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galileia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Então Jesus estava reunido ali, numa casa, aonde o poder dele realizava várias curas. Só que ele estava rodeado naquela casa de doutores da lei e fariseus, vindo de todas as localidades da Galileia, e o poder do Senhor fazia milagres. Apareceu-lhe algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. Então Jesus estava naquela casa onde a multidão estava dentro, cheia de doutores da lei e fariseus. Então apareceu algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir. Irmãos,
Imagine a cena. Você vai levando uma pessoa para o pronto-socorro de emergência e você não encontra um lugar para você entrar pelas portas de entrada para colocar aquela pessoa para ser tratada. Assim aconteceu com aqueles homens. Assim está na casa do Senhor hoje em dia, irmãos. As pessoas não estão encontrando lugar para levar as pessoas a Jesus. E por que, Feliciano? Crise de fé. Vários problemas religiosos hoje em dia. E por isso, irmãos, que Bernardo, talvez até eu aqui pregando pelo Facebook, como eu já disse, eu gostaria de estar pregando na igreja, mas tem lugar que ainda não está na hora. Estou pregando pelo telhado. Quantas pessoas fazendo sua vida missionária pelos telhados? Esse curso do Bernardo até cobra. Né? Nós temos muitos sacerdotes na igreja que não se dedicam ao seu ministério. E por isso alguns leigos têm que se dedicar e cobra para evangelizar. Porque os nossos sacerdotes ganham seu salário. Mas em muitos lugares eles não se dedicam àquilo que para se dedicar. E por isso tem muitos sacerdotes saindo do seu ministério. Existe uma crise na igreja, existem muitos sacerdotes se suicidando por causa da crise que existe. Ou seja, aqueles homens não encontraram lugar para entrar e levar as pessoas até Jesus. E muitas vezes nós se encontramos assim. Mas nós não podemos parar porque esses homens tiveram uma criatividade, tiveram uma audácia. E é por isso, e eu considero uma audácia de cada um de nós que tenta levar o evangelho acima desta multidão. Então o que vai dizer a palavra? Apareceram alguns homens, mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Irmãos, eu creio que essa pregação, na ousadia do Espírito Santo, Deus vai nos usar para subir nos telhados e abrir um buraco no teto. Porque se até hoje nossas pregações não tinham aberto um buraco no teto para chegar ao centro da igreja, em nome de Jesus Cristo vai chegar. E você é uma pessoa para propagar isso. Sabe quando é que as coisas passam pelo teto e chegam dentro da igreja? É quando você começa a ser sincero dentro da igreja. Quando você começa realmente a falar o que é para falar para as pessoas. E hoje tem muita gente dentro da igreja que não tem coragem, vive numa covardia. Sabe que as pessoas estão caminhando de uma forma errada e não corrige. E aí eu vou dizer uma coisa que eu aprendi esses dias sobre isso, sobre corrigir as pessoas. Que justamente está aqui. São as obras de misericórdia. Existe obra de misericórdia corporais e existe obra de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia espirituais é corrigir os ignorantes. E ela é espiritual. Eu estudando isso aqui, eu entendi que até que a campanha da fraternidade são obras de misericórdia corporais. Por isso que lá não fala de pecado. Claro que para falar de pecado é preciso ser salvo por Cristo Jesus. Então, amados, nós precisamos entender isso. Então aqueles homens, não encontrando, subiram no teto, furaram o buraco e levaram ele no meio da assembleia diante de Jesus. E vendo a fé que tinha aqueles homens, Jesus disse: meu amigo, os teus pecados estão perdoados. Eu creio que com esta pregação, pela fé que eu tenho, pela fé que muitas pessoas têm tido e pela fé que você vai ter, muita paralisia que há dentro da igreja do Senhor vai acabar em nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui pregando porque eu creio nisso. E você vai já entender que essa paralisia precisa ser acabada. Porque enquanto o mal cresce, nós limitamos a graça de Deus dentro da igreja. E aí agora eu vou passar para a parte de Apolo. Então, quando eu vi esse ensinamento do Bernardo, e aí eu até me vi na pessoa de Priscila e Áquila, você vai entender. Porque a visão que elas tiveram de Apolo, eu tive também de Bernardo. Eu acompanhei há pouco tempo, teve algumas coisas que eu vi ele fazendo e não gostei. Inclusive até comentei com algum amigo, ele veio me dar uma gafiada. E ele tem me gafiado, né? Porque tem muitas pessoas na igreja que quer viver um cristianismo meia boca. E eu digo para você, irmão, hoje o problema não está com a gente de fora.
O problema está com gente que está dentro da igreja. Que talvez, se fosse mesmo Apolo, estava bom. Porque diz a palavra que Apolo era um homem fervoroso, um homem que dizia a palavra. Tem pessoas que nem Apolo são piores que Apolo. E às vezes fica contrapondo o que Deus quer fazer dentro da casa de Deus. Então vamos para a pessoa de Apolo. Quando eu olhava para esse ensino do Bernardo, e Deus me colocou na missão Apolo. Quando eu li a história de Apolo, o que dizia Apolo? Aqui em Atos Apóstolos 18, versículo 24. A atividade de Apolo em Éfeso. Diz assim, ó, entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor. Já. Falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha o que esse homem tinha. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão no caminho do Senhor. Embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga. Com desassombro. Como Priscila e Áquila ouvisse, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Irmão, esta pregação é para nos levar mais profundamente no caminho do Senhor. O tema é do telhado ao meio da assembleia para nos aprofundar no caminho do Senhor. Hoje, e aí a Beatriz Guerra tratou isso, e nós esquecemos, parece. E aí eu vou convidar vocês depois a ler o rodapé da Bíblia, Ave Maria de ensino, 1 Coríntios 14, onde fala dos dons espirituais. Então, quem era Apolo? E aí eu fui buscar um pouco de pesquisa aqui. Quem foi Apolo? Quando eu li isso aqui, eu nunca tinha percebido esse ponto na Bíblia sobre Apolo. Então, quem é Apolo? Apolo foi um judeu natural de Alexandria, um renomado centro acadêmico da época. A maior descrição bíblica sobre ele está nos livros lá. Com base no texto do livro do Atos, sabemos que Apolo chegou a Éfeso por volta de 52 anos depois de Cristo. Depois que o apóstolo Paulo já havia partido dali para a Palestina, seguindo depois para outras regiões. Apolo era um eloquente pregador e possuía um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Ele também havia sido instruído no caminho do Senhor. Ou seja, ele conhecia a história e os ensinamentos de Jesus. É possível que ele tenha adquirido tal conhecimento acerca de Cristo em sua própria cidade, Alexandria. Algumas tradições sugerem que ele possa ter sido um dos 70 discípulos citados do Evangelho de Lucas. Apolo pregava fervorosamente, ensinando diligentemente o que sabia sobre o Senhor. Porém, escute, irmão, quando eu olhava para o Bernardo, Deus colocou no meu coração, olha, irmão, essa pessoa Apolo pregava fervorosamente, ensinando diligentemente tudo o que sabia sobre o Senhor. Porém, Apolo conhecia apenas o batismo de João. Priscila e Áquila, que chegaram a Éfeso acompanhando o apóstolo Paulo, ouviram a pregação de Apolo e perceberam que, apesar de correta, sua mensagem estava incompleta. Então, Priscila e Áquila explicaram com mais exatidão as coisas que ele não conhecia. Irmãos, nós precisamos nos aprofundar no caminho do Senhor. E Apolo, que era um homem com essas características fervorosas, ainda precisavam crescer mais no Senhor. A falha em seu conhecimento estava sobretudo a respeito do derramamento do Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Irmãos, quando eu conheci esse derramamento do Espírito Santo na minha vida, que eu cheguei na igreja católica e eu vi muitas pessoas no estado de vidas como se vivessem o Espírito Santo. E eu fui caminhando, eu estou aqui e cada vez mais eu achava que eu era bestado, louco,
quando eu vi que Paulo, eu tinha um sentimento que Paulo tinha, que está lá na Bíblia de ensino, Ave Maria, no rodapé, no capítulo 14 de Coríntios, quando fala dos dons carismáticos. E eu não vou dizer, é um sentimento que Paulo tinha, que eu tinha. E vendo isso hoje, as pessoas, nessa situação hoje que nós vivemos, vendo a situação dos apóstolos da igreja, Jesus me dizia assim, é necessário que nós cresçamos. É preciso crescer no caminho do Senhor. E aí, quando está falando aqui do derramamento, a falha do seu conhecimento estava, sobretudo, a respeito do derramamento do Espírito Santo e o Espírito e o rito do batismo cristão. Talvez a situação de Apolo fosse semelhante à dos discípulos encontrados por Paulo. Que foi Paulo em Atos 9, que ele diz assim, quando vocês receberam o Evangelho, vocês receberam o Espírito Santo? E os apóstolos dizem assim, não, simplesmente conheciam o batismo de João. Então, aqui está falando do derramamento. Então, o que é derramamento? É deixar correr para fora. Efusão do Espírito Santo é sentimento, é expansão de sentimentos íntimos. O que é derramamento do Espírito Santo? É deixar correr para fora, é se doar. E aí, o derramamento do Espírito Santo não são os dons infusos, são os dons efusos do Espírito Santo de Deus. E sem essa graça, nós não conseguimos vencer o mundo. Nós temos um mundo dessecado. E aí eu quero passar para outro ponto aqui. Estou saindo de Bernardo, passei por Apolo, e agora eu vou para o Eudes, um irmão que eu tenho começado a acompanhar. Na pregação Maria e o Avivamento, as 7 igrejas de Apocalipse, e aí nós vamos entendendo o segmento da pregação, porque é preciso sair do telhado e por meio da Assembleia para nos aprofundar no caminho do Senhor. Nós precisamos se aprofundar relacionado à vida do batismo do Espírito Santo, da profusão do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Já falei em outras pregações minhas. Num dia de Pentecoste, vamos falar dos dons infusos. Cadê o derramamento do Espírito Santo? Por isso que nós dizemos que há uma crise de fé na igreja, realmente, porque se não tem o derramamento do Espírito Santo, nós não recebemos o dom da fé, que ela não vem no batismo, ela se confirma na crisma. Na crisma é para vir e eu me derramar. Então esse derramamento do Espírito Santo, que quem vai dizer o autor, talvez Apolo ainda tinha uma mentalidade curta, por causa que não tinha experimentado o derramamento do Espírito Santo. E Priscila e Áquila chamaram a atenção dele, e eu estou aqui chamando a atenção de cada um de nós. É preciso nos abrir essa graça, e é preciso nós entendermos essa graça para nossas vidas. Nós não vamos conseguir conter o mal na humanidade se nós não vivermos o derramamento do Espírito Santo, se nós não nos abrirmos os carismas do Espírito Santo, se nós não reconhecer que é necessário ter essa experiência como igreja. E aí nós queremos ser Apolos, tem gente que nem Apolo é, nem conhecer a Escritura, nem fervor tem, nem falar sobre o caminho do Senhor muitas vezes fala. Imagine os Apolos. Apolo que era Apolo, Priscila e Áquila já diziam, ei, você precisa crescer mais. E aí, irmão, o Eudes, numa pregação, se você quiser assistir lá, você assiste, Maria e o Avivamento é as 7 igrejas de Apocalipse. Ele fala de um beato alemão chamado Bartolomeu Roshaus. E esse estudo deste beato já é carimbado pela igreja, é verídico, é aceito. O que esse beato fala? Lá nessa pregação dele, ele fala das 7 igrejas de Apocalipse. Aqui eu quero que você veja onde nós estamos. E como é necessário vivermos essa graça nesses tempos. Ele fala das 7 igrejas de Apocalipse e ele fala das 7. Eu quero parar numa, que é a igreja de Sardes, a igreja parada. Lá nessa pregação dele, ele disse que a igreja de Sardes começa em 1500, na divisão, no racha. O demônio, ele nunca se cansa de viver perseguindo a igreja. Quando eu fiz a formação de formador esse dia, eu vi que realmente a igreja nunca descansa.
Por isso que de vez em quando ela faz um sínodo, faz um conselho, ela faz um concílio. Tem as conferências, porque ela estuda para ver o que precisa fazer. E nesse caminhar, que nem o de Jesus Cristo, ele veio e fundou a igreja, que é um caminho, e nesse caminho vai nascendo homens sábios que se tornam magistério, que é o que a igreja vive, é o magistério, a tradição, a Sagrada Escritura. A igreja não vive só da Bíblia, porque a Bíblia ela é comprovada na Sagrada Tradição, no caminhar da igreja. É tanto que a Bíblia ela foi construída por tempo na igreja. Tem passagem na Bíblia que é da tradição. Sabe? Tem coisas. Então a Bíblia foi organizada pela igreja por muitos tempos. Que nem diz o irmão, né? A igreja não é dona da verdade, ela é serva da verdade. Não foi a igreja que fez a verdade, mas foi a verdade que fez a igreja. Que é o próprio Cristo. Cristo construiu uma igreja. Então quando você vê alguns irmãos dizendo que a igreja não salva, então estamos perdidos. Porque a igreja é o próprio caminho do Senhor, somos nós. Então a igreja salva. Por isso que eu acho que tem um monte de gente perdida. Por isso que a igreja não tem sido sinal de salvação na humanidade. Então esse Beato escreve sobre isso e eu te falo disso na pregação. E ele fala da igreja de Sardes, a igreja parada. A igreja que começa no ano de 1500. E ele diz, nós ainda estamos nessa igreja. E aí nós vamos entender porque tantas coisas crescendo de ruim na humanidade. Irmãos, é tanta coisa. É ideologia de gênero, satanismo, corrupção. Tantas coisas que nasceram. Agora essas coisas têm nascido por quê? Por causa do demônio? Irmão, muita negligência da igreja do Senhor. Muita negligência. E ainda continua negligenciando. E por isso que, por não dar essa graça que pode mudar a vida das pessoas, as pessoas não querem mais saber de igreja, nem de Cristo. E o mundo está ficando lascado, irmãos. Porque não tem outro caminho. A pluralidade religiosa, eu nem vou falar de outras religiões, eu vou falar do cristianismo, que é o que eu participo. As outras, se ela ver meu gesto e querer vir por mim, venha. Que muitas vezes nós cristãos queremos ficar pregando contra seita, com não sei o quê, e nós não tiramos nem o círculo do nosso olho. Se eu for falar aqui, e você vai ver o que nós temos problema cristão hoje, eu vou falar da igreja cristã, dessa igreja que se dividiu. Porque é essa igreja que é para ser sal e luz na humanidade, mas que não tem tido unidade. Se eu for falar da igreja católica, imagina as igrejas evangélicas protestantes. Porque tem igreja evangélica não está católica e tem igreja protestante. Mais adiante, se for da vontade, eu vou falar para você por que eu vejo essa diferença. Então, em 1500, começa o rastro da igreja, 1517, divide a igreja. Diz que o demônio não conseguiu, por fora, entrar na igreja, rachou a igreja. E essa divisão aí, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas não é cabível. Isso é uma pregação dos três. Você talvez já sabe, mas na minha versão talvez não. Um dia, se Deus quiser, eu vou pregar. Eu já falei algumas pregações minhas, o que eu acho disso. Então, aqui vai dizendo, né? Que as 7 igrejas do Apocalipse é os 7 tempos que a igreja vai passar. Então, o Beato Roshaus, Bartolomeu Roshaus, ele diz que as 7 igrejas do Apocalipse são os 7 tempos que a igreja vai passar antes da volta de Cristo. E de acordo com ele, nós estamos na igreja de Sardes, na igreja parada. Que começou em 1500, mais de 500 anos. Essa igreja está parada. Aí nós vamos entender por que nasceu tantas coisas ruins. Essa tal de ideologia de gênero, irmão, as pessoas entram na cabeça delas que ela pode ser diferente. Ontem eu estava assistindo o preconceito e o racismo passando no Fantástico. Irmão, sabe quando é que o racismo e o preconceito acaba em nós? Quando nós conhecemos Cristo. A gente tem vergonha de certas coisas em nós, irmão, mas quando a gente conhece Cristo, nós recebemos um verdadeiro empoderamento masculino e feminino. Interessante que quando a gente conhece Cristo, ninguém mais gosta da gente. Ninguém mais faz bullying com a gente. Porque é uma força tão grande em nós, maravilhosa, que a pessoa fica assim. O que é isso? Eu brinco até com o irmão que trabalha comigo. Quando a gente conhece Cristo, não tem mais ninguém feio. Eu brinco tanto com ele na horta, né, Nazani? Não tem mais ninguém feio. A gente é bonito, irmão. Porque a diferença é só a aparência. Um abraço para todo mundo.
A graça de Deus é maravilhosa. Eu conto meu testemunho. Quando eu estudava, eu tinha vergonha das minhas crianças, porque ela fina, ainda é, mas hoje é um orgulho para mim. Eu digo para você que quando a gente conhece a força de Deus, não tem mais preconceito conosco. A gente entende que a gente tem valor, aí nós precisamos ficar falando de racismo, de várias coisas na vida, de vários ismos, pela falta da graça de Cristo sobre nós. Se nós for imaginar quantas pessoas já foram batizadas, hoje já diminuiu muito, mas as pessoas antigamente imaginavam a força do batismo, mas por não ter sido instruída, não sido bem ensinada, as pessoas se decepcionaram com a igreja do Senhor. E aí vamos aqui mais abaixo. É como está dizendo, né? A volta de Cristo tem a igreja de Éfeso, a de Esmirna, de Pergaminho, de Tiatira e a igreja de Sardes, que nós estamos nelas. E depois vem a igreja do avivamento, que é a Filadélfia. Essa igreja que nós que pregamos, que acreditamos na vinda de Cristo, talvez não do julgamento, mas para acabar com esse tempo, nós acreditamos no avivamento. É por isso que eu estou aqui pregando. Eu acredito no avivamento, na mudança de Deus sobre nossas vidas. E aí ele vai dizer, é a igreja parada, o tempo das revoluções. E aqui eu quero citar para você, você que já estudou história, o tempo das revoluções. Essa igreja de Sardes começa em 1500 com a divisão do cristianismo. Vem a Revolução Francesa, vem a Revolução na Alemanha, e vem a Revolução no mundo, e nasce várias coisas. Primeiro, o surgimento do protestantismo. Hoje são mais de 65 mil igrejas evangélicas ou protestantes no mundo. E eu vou dizer que tem algo errado nessas igrejas. Porque está faltando a obra de misericórdia. Está faltando as obras de misericórdia no mundo. E eu descobri esse dia vivendo na sociedade. Não tem obra de misericórdia, porque tem obra de misericórdia espiritual e corporal. Nós não estamos tendo obra de misericórdia espiritual na humanidade. Então a igreja ela não está levando as pessoas a ter um encontro com Cristo. Por isso que há essa crise de fé. Essa crise de fé na igreja do Senhor. Esse esfriamento, essa mornidão. As pessoas que estavam crescendo voltando para trás. Escândalos. Pessoas largando batinhas. Desistindo de vocações. As pessoas não têm mais vontade de servir a Deus com sinceridade. E o mundo está ficando no caos. Por quê? E eu estou falando aqui da igreja cristã. Existe uma promessa. Existe uma saída para quem espera no Senhor. Existe esperança para quem confia no Senhor. Aqueles que buscam o Senhor não são confundidos, não são confundidos. Eu vou mergulhar no rio de Deus. Eu vou confiar naquilo que Ele prometeu. Irmãos, existem várias promessas do Senhor para nós. O Senhor não começa uma obra para não terminar. E sabe qual é a promessa de Deus? É nós encontrar com eles. Está lá em João 17. É conhecer o Senhor, praticar a obra dele aqui na terra e voltar para Ele. É o nosso tempo de vida aqui na terra. Essa é a promessa de Deus. E nesse tempo que o Senhor nos dá, tem uma missão para cada um de nós. E nós não podemos esquecer essa missão. E como falava, a igreja de Sardes começa em 1500, nós estamos nela, é o tempo da Revolução. E aí eu peguei só uma das revoluções, a Revolução Francesa, em 1789 a 1799. Irmãos, foi na Revolução Francesa que nasceu essa imoralidade de partido de esquerda e de direita. Aonde quando tem um partido de esquerda no poder, o outro fica lutando para derrubar, é o que você vê lá no Congresso. Quando tem um partido da dita direita no poder, a de esquerda fica só protestando, fica só empregando. Por quê? Porque ela quer voltar para o poder. Quando o de direita o esquerda está no poder, é a direita. Por isso que nossa nação não vai para frente. Nós temos que ter um projeto de nação, não um projeto de partido.
E eu creio que quando começar o avivamento, até essa porcaria, essa imoralidade vai acabar. Em nome de Jesus Cristo. Porque o avivamento abre a mente das pessoas. Você imagina, nós vivemos na igreja de Sardes, mais de 500 anos parados, uma água parada. Quanta podridão há no mundo, a política está uma podridão. E eu digo para você, as pessoas que entram nela, quando sentam naquela padeira, se contaminam. Eu vou dar até um exemplo. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu não sei se é verdade, uma mensagem do Raniero Cantalamessa, um cardeal que era padre, frei. Ele escreveu o livro Espírito Santo na vida de Jesus, que ele teve a mesma experiência que eu tive do batismo no Espírito Santo. E aí uma pessoa mandou uma mensagem, ele falando, eu não sei se é ele, mas se for ele já se contaminou com a cadeira que ele sentou. A mesma coisa aconteceu com os ministros que foi colocado pelo presidente passado, um tal de André Mendonça e outro. Porque teve um monte de pendente que o presidente passado passou aí, mas eu não vi ele falando nada. Você está entendendo? As cadeiras estão contaminadas. Quando senta, já era. Por quê? Porque nós estamos na igreja parados, nós estamos no tempo parados. Nós estamos no tempo da revolução. Então, lá depois de 1500, 1600 e pouco, 1700 e pouco, teve a Revolução Francesa, que nasceu os partidos de direita e de esquerda, que é uma moralidade. Para mim, pessoas decentes não lutam por isso. Para começar, irmãos, eu descobri nesse dia que nós estamos sem opção, nós estamos sem invocação. Na vez passada, a maioria das pessoas votaram no Bolsonaro para tirar o PT do poder, por causa daquela corrupção que ele viu. Aí o Bolsonaro deu no que deu, voltaram para o PT de novo. Por quê? Porque não deu certo? Porque nós não temos opções. E como é que nós não temos opção? Um congresso corrompido, onde só trabalha, antigamente era o mensalão, aí passou para o secreto, agora com certeza vão comprar. Nós estamos sem opção, por quê? Porque a igreja parada não tem nascido vocações. Nós temos poucos sacerdotes, nós temos poucos religiosos, nós temos pouca liderança religiosa. Nós temos sem liderança em associações, nós estamos sem liderança. Nós não temos opções. Vai ficando as pessoas que vão indo e tem estragado o caminho do Senhor. Por isso que é necessário essa graça da experiência do batismo no Espírito Santo. E olha o que aconteceu. Uma vez, ano passado, na política, o irmão disse assim, olha, o Senhor disse que nós temos que pegar sobre o comunismo. Eu falei assim para ele, irmão, se eu pegar alguém pregando sobre o comunismo, eu vou embora, eu não assisto ao comunismo. Porque uma coisa é ficar pegando sobre o comunismo, eu não pegar na igrejinha que a igreja tem feito. E eu tenho pregado sobre isso. Deus quer que nós pregamos do centro da igreja, da Assembleia. Chega de ficar pregando pela biqueira. Deixa eu dar um testemunho da minha vida. Eu quero até que entenda. Eu não vou mais, entre aspas, tomar microfone de ninguém. Irmãos, as coisas na igreja hoje, muitas pessoas gritam pelo telhado, pelas biqueiras. Uma vez, eu fui uma pessoa assim. Inclusive tinha pessoas que até impediam de me dar microfone. Quando Deus toca no meu coração, eu subo no palco. Eu vou até no pé do papo, se eu preciso. E aí, uma vez, em 2017, eu me afastei de um lugar da igreja. Eu estava numa celebração e Deus me tocou no coração. Eu pedi o microfone ao celebrante e ele não me deu. Não me deu nesse dia, né? Por isso que eu estou dizendo, eu não quero mais tomar microfone de ninguém. E eu me afastei um pouco, né? Porque hoje está assim. Não é mais tempo de nós ficar abajulando as coisas, irmãos. É tempo de ir para o meio da Assembleia e nós parar de ficar brincar com as coisas do Senhor. Quantas pessoas estão pregando pela biqueira? Renovação Carismática Católica não foi feito para ficar na biqueira da igreja. Foi feito para ser o centro. Foi para o centro. O que Deus está dizendo para nós despertar o que está morto é que isso foi feito para o centro. O que vai acabar com muitas pragas do mal é a efusão do Espírito Santo, irmãos. Não dá mais para continuar na igreja sendo Apolos. Nós esquecemos que existe dons extraordinários na efusão do Espírito Santo. E é isso que Deus está dizendo. Inclusive, irmãos católicos, nós sabemos que a monarquia era católica. Depois que nasceu o protestantismo, por que a monarquia foi acabando? Porque a monarquia é católica. E uma das coisas que o demônio quer fazer é acabar com o catolicismo. E você que é evangélico, ou você é protestante, presta atenção. A igreja católica tem Cristo nela. Não queira falar da verdade vendo na mentira. Há muitos irmãos ainda protestantes que têm que se converter.
A Igreja Católica é uma igreja de Cristo. E se você, já disse, se você acha ainda, você está sendo guiado pelo mal. Está falando da verdade, mas vivendo na mentira. E agora eu vou falar dos evangélicos não católicos. Ah, quem é esse evangélico não católico? Irmão, o verdadeiro católico é um evangélico. E o verdadeiro evangélico é um católico. Quem são os evangélicos católicos, Feliciano? São aqueles que experimentaram do cabide. E que cabide é esse? Um dia, o irmão Euronice Budário, e eu uso esta visão que ele teve para mim não me condenar e dizer que Deus não está em outros lugares. Porque a própria Beata Helena Guerra, neste livro, vai dizer que esta graça do batismo do Espírito Santo faz com que os irmãos separados se unam. E eu poderia dizer um exemplo que minha esposa teve na escola que ela trabalha. De um irmão que é da igreja desse cabide, porque eu sei. Porque quem é da igreja desse cabide se une a católicos que são verdadeiros. Católicos que são evangélicos. Se une. Porque é uma graça que vai além das divisões. É a plenitude do Espírito Santo. E foi isso que a Beata Helena Guerra disse, que é isso que vai unir os irmãos separados. Agora, se a igreja quer ficar pregando só Paulo, não dá. Tem que ser paulinos. Uma das colunas da igreja é Paulo. Então, amados, o que é esse evangelho católico? Engraçado que eu fui fazer uma pesquisa. Na visão do Euronice Budário, está lá no YouTube, essa visão que ele teve. Estava uma noite e Deus mostrou um armário. E aquilo tocou no coração. Foram no outro dia e Deus mostrou um cabide só no armário. E ele dizia, o que é isso, Senhor? Disse, é o cabide, esse aqui é o Pentecostes que eu deixei para a minha igreja. E ele dizia, e os outros? Os outros vou dar para outras igrejas. Por que, Senhor? Por causa da negligência da sua igreja. E aí depois eu fui fazer uma pesquisa. Irmão, tem armário que tem 40 cabides. 39 estão por aí. Talvez alguns já tenham se perdido a sua essência. Que nem em muitos lugares a renovação carismática tem perdido. Porque Deus está dizendo, retorna-te ao primeiro amor. Retorna-te ao ardor. Desperta que está morto. Isso faz parte da vida da gente. Ainda mais 500 anos de uma igreja parada. E essa graça tem 56 anos na pregação que eu fiz. Foi em 1967 que começou um novo avivamento dessa graça sobre nós. Então, amados, tem muitos cabides por aí rolando fora da igreja católica, viu, irmão? Inclusive tem alguns que eu acredito que já estão se aproveitando, porque esse cabide tem dom de cura, dom de milagres, e aí as pessoas podem estar se aproveitando por aí. Pedindo para curar em nome de Deus, mas falando a verdade, mas vendo a mentira, porque eu falo de Jesus, mas quem me guia é mentira. Então, aí eu tirei uma coisa aqui interessante, ó. Então nasceu a direita, a esquerda, o iluminismo, nasceu o espiritismo, nasceu a maçonaria. Irmãos, nesse tempo, teve uma santa chamada Santa Maria Margarida Lacoque. O que é Deus utilizou essa mulher para falar com uma pessoa? Sabe o que foi que ela utilizou? E aqui eu vou falar para você, eu estou falando que muitas coisas nasceram por causa da negligência da igreja. Este livro aqui, ó, é recente. Ela veio no século passado. Ela fala que Maria estava segurando a mão de Deus para não descer sobre o sacerdote que não estava fazendo o que Deus pedia. Negligência. Sempre, sempre, sempre é assim. Mas sempre, sempre Deus levanta um novo povo. Um povo para fazer uma nova história. E você é convidado a fazer essa nova história. Você é necessário a ser protagonista nesse tempo. Nós somos chamados. Quantas pessoas deixaram apagar no seu coração esse fogo? E quantas pessoas até agora conservaram, mesmo na sua casa? Mas é tempo de voltar para a casa do Senhor, por meio da Assembleia. Não dá mais para ficar pela biqueira, irmão. Não dá mais para ficar pelo telhado. É hora de ir por meio da Assembleia. Para entendermos verdadeiramente o caminho do Senhor. E aí, nasceu a maçonaria. Mas o que essa Santa Margarida Maria Lacoque falou? Se o rei Luís não consagrasse a França Virgem Maria, nasceria o comunismo. E sabe o que aconteceu? O rei Luís não consagrou a França a Nossa Senhora.
talvez com peso já do protestantismo. Esse protestantismo doentio que de cristianismo não tem nada. Claro que, olhando para os contra-testemunhos católicos, mas se ele ler tanta palavra, era para ele ler a palavra aqui, ó, meus irmãos protestantes, ou algum evangélico que ainda não tem isso na cabeça, pelo amor de Deus. Se você ler tanta Bíblia, mas às vezes ler do jeito que vocês querem, é que nem o Lutero disse, cada cabeça seu credo, parece que você diz. Mas se vocês lerem tanta palavra, deixa eu ler uma palavra para vocês. Entenda uma coisa, quem calunia o caminho da verdade, que é a igreja, não são os falsos. É quem segue as exortes deles. Você vê muitos católicos dando com testemunho, e dão mesmo, porque eles não são oferecidos essa graça carismática da infusão do Espírito Santo em muitos lugares. E não tem como nós dar testemunho. Olha que Apolo era um homem eloquente, versado na Escritura, instruído no caminho do Senhor, falava com fervor do Espírito, tinha coragem de falar nas sinagogas, mas Priscila e Áquila disse: ei, vem cá, nós vamos te falar de mais profundidade. Imagine uma pessoa desse jeito ainda precisar se aprofundar mais. Agora você imagina que nem isso tem na Igreja Católica. Pessoas que nem deixaram o vício ainda, pessoas que nem têm amor pela Eucaristia, nem têm amor pelo sacramento, pessoas que nem demonstram fruto do Espírito Santo. Então essas pessoas realmente são um escândalo para a Igreja de Cristo. Mas você, meu irmão protestante ou evangélico ou crente, precisa entender uma coisa. O problema é que vocês seguem os falsos profetas, os falsos. E quem é que calunia? Não é os falsos, é vocês que caluniam o caminho da verdade. Quando você diz que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, eu já disse que a igreja de muitos protestantes é fundamentada no erro dos católicos. E quando nós começarmos a contestar, muitos de vocês vão cair. Essa falsidade, essa falsa mentira. Porque se você ler tanta Bíblia, vamos aqui em 2 Pedro. Deixa eu mostrar para vocês. Ou vocês não querem ver as coisas dele que é para ver. Ou vocês querem ver as coisas para ficar se exuberando, se exaltando. Aí, se vocês se converter, vão ter que se converter. Porque o tempo de muitas falsas mentiras, de falsidade, está acabando. Porque essa igreja parada, onde gera só falsos profetas, falsas verdades, ela vai se acabar em nome de Jesus Cristo. E o que é que diz a carta de Pedro aqui? 2 Pedro 2. Para vocês entenderem, ver se vocês se convertem. Entendeu? O que é que diz a 2 Pedro 2? Diz assim, ó. 2 Pedro 2. Falsos doutores e seus embustes. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. Existem falsos católicos, meu irmão. Ainda mais porque não é oferecida a verdade para ele completa, só pela metade. Existem falsos doutores. Eu vou te mostrar quem é que calunia o caminho da verdade, se é os falsos profetas ou quem segue a desordem deles. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seita perniciosa. Eles renegarão assim o Senhor que os resgatarão. Olha, irmão. Assim como houve doutores e vão introduzir disfarçadamente seita perniciosa. Eu quero pegar uma coisa aqui que eu escrevi aqui, ó. Assim como houve, eles vão introduzir seita disfarçada no meio de vocês. Irmão, olha o que aconteceu aqui, ó. Em 1922, um grupo da KGB, lá da Rússia, socialista, introduziu mais de 3.000 seminaristas na Igreja Católica. Em 1932, um grupo introduziu mais de 3.000 seminaristas dessa tal teologia da libertação. Você sabe o que é teologia da libertação? Eu vou dizer para você já já. Eu já disse, a teologia da libertação, hoje em dia, nós temos uma vergonha na cara e deixar de falar de teologia de libertação. O Bernardo foi fazer aquela comentário, ele está no meio de nós. Eu comecei, quando eu defendo, o cara puxou o cachimbozão. Rapaz, eu fiquei assim, por que fumar?
Eu acho que isso não é bom para a saúde das pessoas. Aí o cara vai denunciar um monte de obra pecaminosa e abre um filme chupando, chapando o beck do charuto. Eu fui falar isso pro irmão, o irmão ficou louco. E o irmão fica me inquietando. Irmãos, te converte. O Senhor me revelou até o que é o teu problema, é má companhia. Eu não sei se é de pensamento de pessoas. Você que fica aí me inquietando. Porque eu tenho pregado sobre bebida, sobre cigarro e sobre música mundana na igreja. Irmãos, as pessoas vêm para a igreja para mudar de vida. Aí nós vamos oferecer música desse século para elas. Te converte. Você está um grande passo na sua vida para um grande processo. É bom tu se converter. E repara a tua vida. Porque as pessoas quando vêm para a igreja é para mudar de vida. Eu não estou pregando aqui para gente de fora, eu estou pregando para quem vem na igreja. E hoje o problema é a gente estar na igreja, por falta dessa graça oferecida, entraram sem passar pela porta, sem passar por ser salvo. E hoje é um empecilho para a graça de Deus. É justamente a palavra lá, é aqueles fariseus, doutores da lei que estavam na frente do templo e ninguém conseguia entrar com aquela pessoa que precisava ser curada por Jesus. Mas em nome de Jesus Cristo, muitos paralíticos estão entrando e sendo curados por Jesus Cristo e vai se levantar essa nova igreja. Então, amados, em 1902 um grupo introduziu, olha o que diz a palavra: haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seita perniciosa. Eles renegarão o Senhor que os resgatou, que é justamente o que a teologia da libertação faz. Muitos seguirão as suas desordens e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Eu vou grifar para vocês, ó. Aqui não está dizendo que quem vai caluniar o caminho da verdade são esses 3.000 socialistas que foram introduzidos na igreja. Para fazer essa cara da igreja, estão dizendo que é quem vai seguir as suas desordens. E quando vocês dizem que a igreja católica não é de Cristo, vocês estão seguindo a desordem deles. É vocês que estão caluniando o caminho de Cristo. Nem é eles que estão caluniando. Porque nós sabemos qual é o salário do falso profeta. Está lá em Mateus 7. Afastar de mim, falso operário. Não vos conheço. Então, pelo amor de Deus, converte a mente de vocês. Para de dizer que a igreja católica não é a igreja de Deus. Porque eu sou testemunha que se ela não é boa, a árvore não dá bom fruto. Que nem eu converso com muitos de vocês. Conversavam, né? Quando eu começava a falar do meu testemunho para vocês, você dizia assim: não, cara, tu não é daí não. É uma negação tremenda. Por isso que nem converso mais. Então, pelo amor de Deus, se converte. Parem de falar a verdade e viver na mentira. E digo, é tempo de avivamento, onde falsas verdade vai cair por terra. Então, amados, já partindo aqui para a minha pregação, para aquilo que o Senhor tem nos dito, né? Para aquilo que é necessário, é isso. Vamos pedir a Deus a graça de nos aprofundar no caminho do Senhor. Vamos cantar uma música aqui. Vamos orar um pouco. Vamos pedir essa profundidade de Deus em nossas vidas. E pedir a cura. Pedir a profusão do Espírito Santo. Que é a enxurrada, superabundância, esbanjamento. Eu quero terminar aqui com esse livro aqui, ó. As Pirais Doutrinas Espirituais. Não dá mais para nós não sermos místicos. Irmão, esse é o clamor do Senhor Jesus Cristo. Bernardo, irmão, amém. Mas sobe mais um grau, sobe mais um grau. Eu assisti aquela sua entrevista com Tiba. Infelizmente, muitas pessoas que não entenderam qual o papel da renovação carismática católica no mundo é incendiar até o pó todo ser humano. E você que um dia foi batizado no Espírito Santo, viveu a experiência do Espírito Santo, se você esquecer isso, você está lascado. Tem muitas pessoas lascadas porque esqueceram isso. Essa graça é para todo mundo, não há para onde correr. Priscila e Áquila eram formados por Paulo. E veja o que Paulo fala no rodapé da Bíblia, Ave Maria, de ensino.
1 Coríntios 14 sobre os dons espirituais. Eu achava que eu estava doido. Mas quando eu descobri que eu tenho um pensamento que uma da coluna da igreja tinha, eu digo, glória a Deus, eu vou até o fim. E vou até o fim do jeito que ele foi, em nome de Jesus Cristo. Porque essa é a esperança para o mundo. Este livro aqui vai dizer assim, ó. Igreja Católica Apostólica Romana, acordemos. Paremos de colocar culpa em teologia de libertação. Inclusive até o irmão do Leonardo Boff está ganhando até dinheiro aí vendendo um livro. E me perdoe, tá? Eu não li ainda. Mas se nesse livro não fala das místicas de Deus que é necessário, me desculpe. É mais um enchimento de linguiça. Que logo esse sino saia, porque eu creio que desse sino vai vir um globo de sopa de Deus. Olha o que fala o teólogo Karl Rahner. E é isso que nós precisamos entender. Você que experimentou o batismo, ou você vai para esse lado ou você está ferrado. Porque quem experimentou essa graça foi para incendiar o mundo. Taca fogo no mundo, no poder do Espírito Santo. Essas ideologias que estão crescendo no mundo é negligência aos carismas do Espírito Santo, é negligência. Assim como o Luís, o rei, inclusive foi decapitado pelos revolucionários, a cabeça dele foi degolada. E aí veio toda essa revolução. Todas as revoluções humanas é o ser humano gritando, eu quero conhecer a Deus, ou eu quero, a minha alma grita por Deus e por não encontrar Deus, eu como que nem pelo caminho. Quem se converteu ao Senhor sabe, irmãos. Se eu não tivesse me convertido, se Deus não tivesse me resgatado, Deus sabe o tanto de imundícia que eu tinha comido, talvez eu nem estava vivo mais. É necessária a experiência de Deus. Olha só, o teólogo Karl Rahner, no artigo publicado em 1967, nasce a graça para nós acabar com essas porcarias no mundo, inclusive. Nasce unidinho, né, com a teologia da libertação, porque a negligência é uma coisa, gera outras coisas. Há quanto tempo as pessoas, os pastores, têm negligenciado os carismas do Espírito Santo, têm negligenciado a mística do Espírito Santo, e nós temos sofrido, e temos sofrido, e vamos sofrer mais ainda, mas é necessário nos converter, e é necessário levantarmos os homens do telhado e dizer, ei, é para dentro da Assembleia, vamos parar de brincadeira. Então o teólogo Karl Rahner, no artigo publicado em 1970, denominado Perspectiva da Piedade Cristã do Amanhã, já apontava entre os prováveis caminhos porque seguiria a espiritualidade cristã no futuro. O anseio pela mistagogia. O que é mistagogia? Conduzir os fiéis para dentro do mistério de Cristo. Você sabe qual é o mistério de Cristo? É a pessoa do Espírito Santo com todos os seus carismas, graça e frutos. Irmãos, tem pessoa na igreja católica que nunca teve um fruto do Espírito Santo vivo na sua vida. As virtudes, as obras de misericórdia espirituais são virtude do Espírito Santo. Pega para mim aí, abrindo o celular aí. As obras de misericórdia. Então, olha o que é dizendo. Apenas para retornar mais claro o que pretendemos dizer e consciente da dificuldade presente no conceito de místicas, o que retamente compreendido não está de modo algum em oposição à fé no santo pneuma, pois é a mesma coisa. Pode-se dizer o cristão do amanhã será místico, isto é, alguém que experimentou algo, ou deixará de ser piedoso. Porque a piedade do amanhã não está mais apoiada na convicção, feita experiência e decisão pessoal unânime, natural e pública, nem nos costumes religiosos de todos. Portanto, a educação religiosa costumeira hoje poderá continuar sendo apenas uma iniciação muito secundária para a parte institucional da religião. Ou nós somos místicos ou nada, ou nós vivemos uma efusão do Espírito Santo, ou nós somos carismáticos ou não seremos nada. Chega de acabar com essa bagunça, de denominar um povo carismático, um povo que não é. Eu nem gosto como me chamam de carismático. Eu sou um carismático consciente porque você também é. Basta você se abrir essa graça. Não dá mais para nós vivermos sem usar as graças do carisma do Espírito Santo, Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto nós não usamos, o mal está crescendo. O que contém o mal é a graça carismática da fé, de milagre, de poder. E você quer ver uma coisa que somente na efusão do Espírito Santo nós conhecemos? Eu vi isso aqui na minha vida.
Eu conheci isso aqui, vendo eu desplegando esses dias, das obras de misericórdia. Ele disse que foi elas que salvaram o bandido da cruz. Por quê? Existe obra de misericórdia corporais e espirituais. Você que participa, você que já viveu o fruto do Espírito Santo, é até difícil de nós viver aquela campanha da fraternidade da quaresma. Porque é só obra corporal. Engraçado que foi para um não falou em pecado. Aí eu entendi por que não fala em pecado, porque eles têm um rabo preso com pecado. Você olha para as redes sociais deles, que eles ficam aí na vida de pecado. Agora vai falar do pecado para eles? Inclusive um até falou lá, jejuar para quê? Porque o jejum verdadeiro é ajudar o pobre. Aí eu entendi que o que as obras corporais são: dar de comer aqui tem fome, dar de beber aqui tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. As obras de misericórdia espirituais: ensinar os ignorantes, dar bom conselho, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer paciência a fraqueza do nosso próximo, rezar a Deus por vivos. Irmãos, corrigir os que erram só se nós estivermos convertidos. E só tem uma coisa que converte nós de coração: é a efusão do Espírito Santo, é a mística de Deus. Por que muitas pessoas não querem mais saber de procissão? Por que muitas pessoas não querem mais saber? Hoje, antigamente as pessoas queriam, todo mês de Maria rezava. Por quê? Porque só vai ficar com Maria quem for místico. E só vai ficar com Maria e místico quando a igreja oferecer isso. Não só no povinho ali no canto da biqueira. E esse povo da biqueira se acostumou. Porque no começo queria, era ceia, e se conformou. E Deus disse: desperta que está morto. Eu entendi, irmão. Eu quero dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo aqui, onde eu moro, uma situação numa associação aqui. Eu entendi o ensinamento do Bernardo, a pluralidade cristã. Eu estou falando de pluralidade cristã, né? Ele falava de pluralidade religiosa, eu vou falar de pluralidade cristã. Tem um monte de igreja cristã hoje que não está valendo de nada. Porque não está tendo correção aos ignorantes. As pessoas fazem as coisas em associação, escola, de todo jeito, e ninguém corrige ninguém. Que Espírito Santo é esse que você tem, que se diz ser evangélico, que condena o catolicismo, que você não corrige os ignorantes? Que Espírito Santo é esse? Que você está num lugar, é só dentro da igreja, e para falar mal dos outros? Mas quando está num lugar, não corrige os ignorantes? É parceiro de coisas injustas? Que Espírito Santo é esse, meu irmão? É um Espírito Santo paraguaio? Eu descobri, e sabe, irmãos, eu descobri algo tão extraordinário. Por que o mundo está cheio de ignorante? Existem dois tipos de ignorância. Eu descobri por que o mundo apoia a pena de morte, apoia o aborto. Porque eles não se abrem à correção dos ignorantes, eles não se convertem. Porque para a gente se converte nas obras espirituais, um dia nós éramos ignorantes. E existem dois tipos de ignorância: a ignorância de brutalidade e a ignorância. Eu fiz uma pregação aqui. A ignorância, deixa eu achar aqui. A ignorância está aqui. A ignorância de ter uma mente entrevada. E o que é essa ignorância? É falta de conhecimento. E só quem dá conhecimento é a vida no Espírito Santo. Por isso que nós estamos cheios de pessoas na presidência, no Senado, na Câmara Federal. Por isso que nós não temos mais apoio. E olha, irmão, diga uma coisa: isso é permissão de Deus. Porque nós precisamos tomar vergonha na cara como homens sérios de Deus. Nós temos o Espírito Santo, não é de covardia, mas é de força. Mas igreja, é preciso oferecer essa graça para as pessoas. O demônio tem usado um monte de igreja para ficar ensinando um pouquinho a coisa para as pessoas, para nós ter um mundo acabado, devastado. Igreja que fala da verdade, mas vive na mentira, conduzida pelo pai da mentira. É pesado, mas é realidade. Porque as obras de misericórdia é ensinar os ignorantes. Quantas pessoas se dizem ser de Deus, mas não quer ensinar os ignorantes intelectuais? Porque os ignorantes brutos tem a polícia, tem a justiça. O ser humano aprova a pena de morte, o aborto, porque não quer ensinar a castidade para a juventude. Porque não quer reconhecer que o irmão tem um pecado, que foi o pecado que fez aquilo lá. Para o mundo,
poder corrigir os ignorantes nas obras espirituais, é preciso reconhecer que tem um pecado. E ninguém fala do pecado no mundão aí. E nem quem está na igreja fala em pecado. Porque não corrigir as pessoas é pecado. Chama-se negligência, chama omissão. E para mim não me passar como mal. Você não sabe que eu estou sofrendo esse dia uma pressão. Porque eu fui corrigir um ignorante. Eu não tenho um espírito de covardia. Eu fui corrigir um ignorante e estou sofrendo consequências aqui. Eu não vivo só dentro da igreja, não, aleluia. A sociedade precisa de homem de luz. E tem gente conduzindo certas coisas nessa cidade nas trevas, sem conhecimento. E Deus nos chama, irmãos. Se eu fosse falar aqui de coisas que tem nas escolas, irmão, as cadeiras estão tudo impuras. Só foi um ministro cair lá do Supremo. É interessante, num lugar aqui, uma pessoa passou 6 meses sentando na cadeira, só foi sentar e já começou a soltá-lo. As cadeiras estão impuras, tem que ser purificadas. E quem purifica é o batismo do Espírito Santo. Sabe por que tem igreja que não oferece isso? Porque quando oferecer, as pessoas nem lá vão ficar mais. Na igreja católica, Deus deu isso, foi preciso criar um movimento. Esse movimento precisa contar a sua essência, que é tacar fogo em todo mundo, é o que eu estou fazendo aqui. Então, nós precisamos, meu irmão e minha irmã, dessa graça de Deus. Eu quero aclamar sobre você. E aí, esta música, que é do momento, Tony Alves, diz assim: existe um caminho, existe direção para quem espera no Senhor. Existe uma saída para quem espera no Senhor. De novo. Existe um caminho, existe esperança para quem confia no Senhor. Existe uma saída, existe esperança para quem confia no Senhor. Aqueles que buscam o Senhor não são confundidos, não são confundidos. Aqueles que buscam o Senhor não são confundidos, não são confundidos. Eu vou mergulhar no rio de Deus, eu vou confiar naquilo que Ele prometeu, pois a minha cura está no Senhor. Ele transforma e restaura a minha vida por amor, irmão. Assim como aqueles homens abriram uma brecha no telhado e puseram aquele paralítico sobre Jesus, e Jesus disse: teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Eu creio que essa pregação, pela minha fé, vai abrir uma brecha na sua vida, que você vai começar a ver o que você nunca via antes. E é somente assim que as coisas de Deus vão para o meio da assembleia. Vai começar a ver tantos frutos de Deus em pessoas que vivem dentro da igreja, e que vai cair as escamas de muitas pessoas. Porque, amados, se nós viver dentro da igreja e não ter essa consciência dos carinhos do Espírito Santo, que os carinhos do Espírito Santo nos dá, nós não nos aprofundamos no caminho do Senhor. E era o que Apolo precisava. Priscila e Áquila só sabia porque foram ensinados por Paulo, porque Paulo era um homem que pregava o batismo no Espírito Santo. Paulo era um homem que viveu essa experiência e nunca esqueceu, porque foi ela que fez ele enviar as avessas, irmãos. Ele ficou tão
imenso. Olha o monte de carta que ele escreveu. O amor de Deus nos constrange. Ele disse, eu sou o último, eu sou o esterco da sociedade. Mas desse esterco Deus pegou para gerar um jardim. E o jardim que Paulo gerou, gera e vai gerar ainda na vida de muitas pessoas até a volta de Cristo. Ele ia lá cantar, alabá, xaralabari, alaralabari, alarala, cantar, alabá. Xiralarala, cantar, alabari, alaba, cantar, alabá. Ori, cantar, alabá, xiralá. Ele restaura e transforma minha vida por amor. Que essa mistagogia que conduziu os fiéis para dentro do mistério de Cristo. Um dia eu conheci isso na minha vida. E quem me conhece sabe que nunca mais eu fui o mesmo. Eu peço isso sobre você, pastor. Que essa graça vá para as suas ovelhas. Essa graça de ser fogo puro no Senhor. O mundo precisa ver a luz de Cristo. E eu não vou falar de outras religiões. Se eu falar só do cristianismo que está dividido, que é uma vergonha, a gente deveria dobrar o rosto. Mas aquele que vive a plenitude do Espírito Santo, que nem Beato na Guerra falou, aquele que se experimenta do cabide do armário, há uma unidade espiritual. Amém, meu amado? Deus te abençoe. Deus nos ilumine. Eu precisava fazer essa pregação porque isso aqui é uma sequência que Deus tem me dito. E é necessário que nós, igreja, entendamos isso. Deixamos de sofrer. É mais de 500 anos da igreja de Sardes parada. Quantos líderes de igreja eu vejo meus padres, meus sacerdotes, eles ficam se feliciando o que a gente vai fazer. Aí eu chego perto dele, abre-te aos carinhos do Espírito Santo. Não quer orar em língua não? Deixa que ore. Agora uma coisa eu digo para você. A gente que prega os dons carismáticos da fé, a gente diz que o dom que abre para todos os outros é a oração em língua. Então você vai ter que orar em língua. Não tenha medo não, seja só sincero com o Senhor. E quando você vê a graça de Deus, amém, irmão? Então Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Que nós possamos entender o chamado de Deus para esse tempo. Chega de igreja de Sardes, a igreja parada. A igreja que vem depois da igreja de Sardes é a igreja da Filadélfia, a igreja do avivamento. E vai dizer, na igreja de Sardes tem um grupozinho que se protegeram, é esses que vão trazer o avivamento. E eu estou chamando esse povo para o avivamento. Esse povo que não se contaminou, que não se confundiu. Quantas pessoas foram confundidas? E a música diz, aqueles que buscam o Senhor não são confundidos. Eu vejo pessoas que estão dentro de certas igrejas, mas ainda não foram confundidas, irmãos. Um abraço a todos, Deus abençoe, viu? Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. E vamos que vamos.